Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar da história do Vasco. Denner é a prova concreta de que não precisa conquistar vários títulos, marcar vários gols para marcar o seu nome na história do futebol brasileiro. Aos 23 anos ele acabou falecendo no acidente de carro, mas o que ele produziu nesse tempo dentro de campo acabou ficando na história e na memória do torcedor. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para contar um pouquinho mais da história dele, principalmente da passagem rápida dele por São Januário, que foi quando ele infelizmente sofreu o acidente e encerrou precocemente a vida e a carreira. E a primeira curiosidade, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo, lá para 93, que foi quando o Denner quase foi contratado pelo Vasco. O clube havia vendido Edmundo para o Palmeiras e o técnico Gelson Santana indicou alguns nomes para substituir o jogador em São Januário. Um deles, o de Denner, que já vinha despontando muito bem na Portuguesa, já fazia parte inclusive da seleção olímpica do Brasil e era tido como um grande destaque já naquela temporada. Além do Vasco, o São Paulo, o Corinthians e o Grêmio também queriam contar com o jogador e os gaúchos levaram a melhor. Denner, então, na verdade, era um desejo antigo do Vasco antes de chegar ao clube em 1994. Aliás, a segunda curiosidade é exatamente sobre essa chegada dele ao clube em 1994. Além dele, o clube queria outros 2 jogadores para a posição, para formar a dupla de ataque com Valdir, Valdeir e Renato Gaúcho. Isso mesmo, Renato Gaúcho. Amigo pessoal do técnico Jair Pereira, Renato Gaúcho era um dos favoritos do treinador para chegar ao clube naquele início de temporada e formar a dupla com o Valdir ali no Vasco. Mas o Eurico queria o Denner. O Vasco tinha interesse, como eu disse aqui, já desde 93 na contratação do atacante e fez um esforço, brigou ali novamente com o São Paulo do Telê. O Telê, na verdade, acabou embarreirando a saída do Denner para o São Paulo. O Denner, inclusive, era torcedor são paulino, mas o Telê não queria o Denner por conta dessas questões extra-campo dele que ele sempre tinha, muita polêmica fora de campo, conhecido pelas noitadas. Então o Telê embarreirou e isso abriu o caminho para o Vasco contratar o Denner no iniciozinho de 94. Mas por muito pouco o camisa 10 daquele time não atendeu pelo nome de Renato Gaúcho. Já imaginou o Renato jogando com a camisa do Vasco? Treinador ele foi algumas vezes, mas jogador ele não teve esse privilégio não. Eu já tô até com um ciúme do próximo treinador que vai chegar, porque realmente ele está chegando no clube que eu falei isso para vocês uns 20 dias atrás, que como jogador e como treinador foi o melhor clube que eu trabalhei. Depois então de ser apontado como substituto de Edmundo no Vasco em 93, de brigar pela preferência com Renato Gaúcho em 94, Denner estreou com a camisa do Vasco enfrentando ninguém menos do que Maradona. Pois é, Dom Diego foi o grande astro da estreia do Denner, partida que marcou também a estreia do Ricardo Rocha com a camisa vascaína contra o Newell's Old Boys no amistoso realizado na Argentina, um dos raros jogos do Maradona com a camisa do Newell's. Ele tinha retornado ao futebol argentino em setembro de 93, fez alguns amistosos, disputou 4 ou 5 partidas no campeonato argentino, mas sofreu uma lesão e estava 2, 3 meses parado. Ele já havia tido aqueles problemas relacionados a drogas, a doping, isso em 92, 93, e retornava à Argentina para tentar recuperar o futebol e chegar à Copa do Mundo. E logo naquele ano, o primeiro adversário dele foi exatamente o Vasco do Denner, que empatou em 0-0 na primeira partida e conseguiu empate em 2-2 também na segunda, inclusive com o Denner marcando um dos gols. O primeiro gol do Denner foi também contra o Newell's Old Boys de Maradona, jogo inclusive que foi o último do Maradona pela equipe. Ele acabou logo depois rescindindo o contrato com o Newell's Old Boys, ficou sem clube e mesmo assim disputou a Copa do Mundo de 94 pela seleção, onde voltou a ter problema com drogas.
Inclusive eu vou falar muito mais dessa partida num vídeo que vai sair muito em breve aqui no canal, com depoimento do Ricardo Rocha. Vou tentar entrevistar alguns outros jogadores que participaram daquela partida para falar tanto de Denner quanto de Maradona. Então se liga aqui no canal que em breve teremos novidades relacionadas a esse jogo também. A quarta curiosidade sobre Denner com a camisa do Vasco, para mim, é a mais impressionante. E acho curioso, inclusive, que nunca ninguém falou sobre isso, ou não, pelo menos não me recordo de alguém ter noticiado ou informado isso. O Denner não perdeu nenhum jogo com a camisa do Vasco. Foram 17 partidas do atacante pelo clube, 5 gols marcados, 10 vitórias, 7 empates, nenhuma derrota. O Vasco simplesmente invicto tendo jogador em campo. Aliás, o Vasco por muito pouco não se sagrou campeão invicto carioca daquele ano. A única partida que o time perdeu foi contra o Flamengo, exatamente o primeiro jogo após a morte do Denner. Até então o Vasco não havia perdido no Campeonato Carioca, assim como não perdeu os amistosos contra o News Old Boys, não perdeu pela Copa do Brasil. O time vinha muito forte e acabou inclusive terminando como campeão estadual naquele ano, com 2 gols do Jardel, que foi o substituto, acabou se tornando o substituto natural do Denner logo após o acidente. Até demorou um tempinho ali, o Hernandes foi testado na vaga dele, o Pedro Renato foi testado também, mas o Jardel se consolidou formando dupla com o Valdir. O árbitro Cerdeira, correu, levantou, bateu alto, forte demais, entrou Torres, tentou, não deu, botou a bola no meio, Denner atirou, é gol! Botou lá dentro, eu vi Denner número 10, aos 33, olha o passarinho, tá lá no ninho o passarinho, Denner mexeu no placar, no pezinho do Denner, ó, é crau galera, e agora tá lá, o Denner, 0. Inclusive, nesse período de 17 jogos, pode parecer pouco, mas foram 6 clássicos e o Vasco venceu 4 e empatou 2, tendo o Denner em campo. Inclusive o último, em que ele acabou sendo expulso no 1-1 com o Fluminense, que acabou marcando sua última partida como jogador de futebol 2 dias antes do acidente que vitimou ele. A quinta curiosidade que eu trago para vocês, infelizmente, é já sobre a morte do Denner. A noite anterior ao acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas, na verdade, de uma certa maneira, já marcaria o fim da passagem de Denner pelo Vasco. Isso porque ele tinha ido a São Paulo exatamente para acertar sua venda para o Stuttgart, da Alemanha, que ia pagar 3 milhões de dólares pelo jogador. O acidente acabou acontecendo exatamente no retorno dele para o Rio de Janeiro. Ele chegou a passar na casa da esposa, parar um pouquinho, jantar ainda em São Paulo e avisou que retornaria ao Rio exatamente porque muita gente falava que ele era da noite e se ele chegasse atrasado no treinamento do Vasco, ele poderia ser cobrado por isso. Muita gente ia dizer que ele estava na madrugada, que ele estava curtindo a noite, quando na verdade ele estava fechando o contrato com o Stuttgart, isso segundo um depoimento da própria esposa dele para a revista Placar em 97 ou 98, se eu não me engano. Ela deixou muito claro isso, que ele ainda passou em casa, estava acompanhado do Otto Gomes de Miranda, que era o amigo dele que vinha dirigindo o carro, que inclusive foi morto um ano depois. A polícia falou que ele era relacionado a tráfico de drogas, tráfico de armamento, inclusive era um cara muito bem relacionado entre os jogadores de futebol, amigo do Edmundo, do Romário, do próprio Renato Gaúcho. Curiosamente, todo mundo de uma certa forma envolvido nessa ida do Denner para o Vasco, a saída do Edmundo abrindo espaço para ele no Vasco, o Renato Gaúcho quase fechando com o clube e o Denner sendo preferência, acabou sendo contratado e infelizmente acabou acontecendo o acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas. Inclusive, um dos primeiros a chegar no local foi o Alexandre Campelo, que hoje é presidente do Vasco e que na época era médico do Vasco. Inclusive encontrei uma matéria com depoimento dele falando sobre o acidente, sobre o que teria acontecido com o Denner naquele momento.
Outra curiosidade, inclusive, é que o Denner nasceu no mesmo dia que o Edmundo, ou seja, nasceu no mesmo dia que o Edmundo, vestiu a mesma camisa que o Edmundo, durante um espaço curto de tempo foi o substituto do Edmundo no ataque do Vasco e acabou falecendo num acidente de carro junto com um amigo em comum dos dois. Inclusive, segundo o próprio Edmundo na época, ele e o Denner tinham almoçado 2-3 semanas antes para comemorar o aniversário dos dois juntos. Coisas que só o destino explica pra gente.